Uniões e interseções. A união de dois conjuntos C e T é o conjunto cujos elementos são os de C juntamente com os elementos de T. Simbolicamente é desta forma. Por exemplo, se C1357 e T1246, C união T é 1357246. Note que o elemento 1 aparece somente uma vez na união dos conjuntos. A interseção de dois conjuntos C e T é o conjunto cujos elementos são comuns a C e T. Simbolicamente é desta forma. Por exemplo, se C1357 e T1246, C interseção T é igual a 1. Para representar pictoricamente os conjuntos, usamos os diagramas de Venn. Então, os conjuntos C e T são representados desta maneira. Os conjuntos C união T e C interseção T. Os diagramas de Venn podem ser usados para avaliar a validade de argumentos verbais. Por exemplo, considere a seguinte afirmação. A1. Os indígenas são felizes. A2. Os professores são jovens. A3. Nenhuma pessoa feliz é jovem. Vejamos a validade e nulidade das seguintes conclusões. Nenhum indígena é jovem, os professores são felizes, nenhuma pessoa pode ser indígena e um professor. Pelo diagrama de Venn, vemos que as conclusões A e C são válidas. Complementos. O conjunto universal U é o conjunto que contém todos os elementos. O conjunto universal U é o conjunto que contém todos os elementos. O conjunto universal é o conjunto de todas as. No exemplo anterior, o conjunto universal é o conjunto de todas as pessoas. Aqui temos U igual a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o subconjunto 6, 8, 10, 12. O conjunto diferença ou a diferença A menos B entre dois conjuntos A e B é o conjunto constituído de todos os elementos de A, ou seja, pertencentes a A, mas não a B. Por exemplo, se A é 1, 2, 3, A e B, A, B, C e 2, temos que A menos B é o conjunto 1, 3. Às vezes a diferença é representada desta forma. A complemento é o conjunto dos elementos que pertencem a U, mas que não pertencem a A. Dos elementos que pertencem a U, mas que não pertencem a A. Ou seja, a complemento é igual a 1 menos A. Por exemplo, o A complemento de 5, 7, 9, 11 é mostrado aqui. Dois conjuntos A e B são disjuntos. Dois conjuntos A e B são de A e B é vazio. Se a interseção de A e B é vazio, o conjunto de todos os números pares e ímpares, o conjunto de todos os números pares e ímpares é vazio. Tautologia e contradição. Tautologia na lógica simbólica, uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. É uma proposição que é sempre verdadeira. Está chovendo, a proposição P. Está chovendo ou não está chovendo é uma tautologia. A negação de uma tautologia é uma contradição, ou seja, uma proposição que é sempre falsa. Por exemplo, a proposição está chovendo e não está chovendo. Uma tautologia é representada por um espaço totalmente cinza, porque isto representa todas as possibilidades. Está chovendo ou não está chovendo. Portanto, uma tautologia é sempre verdadeira. À medida que vamos clareando as áreas, estamos excluindo possibilidades até que todo o espaço fique branco, ou seja, não temos nenhum elemento. Quando isso acontece, temos uma contradição. Está chovendo e não está chovendo. Ao contrário da tautologia, que é sempre verdadeira, a contradição é sempre falsa. Elementos em conjuntos finitos. Um conjunto elementos é finito se ele contém um número de n de elementos. Um conjunto é finito se ele contém um número de n de elementos. O conjunto de letras do alfabeto negativo. Por exemplo, o conjunto de letras do alfabeto e o conjunto vazio são finitos. Já o conjunto dos números naturais é infinito. Denotamos por n de A o número de elementos do conjunto A. Se A e B são dois conjuntos finitos disjuntos, então a união B é finito. E representamos dessa maneira. Por extensão, dado um conjunto A, o conjunto universal U é a união disjunta de A e seu complemento, A complemento.
Sendo A e B conjuntos finitos, então n de A menos B igual a n de A finitos, então n de A menos B igual a n de A. Quando os conjuntos finitos A e B não são disjuntos, podemos calcular. Quando os conjuntos finitos A e B não são disjuntos, podemos calcular o número de elementos de A união B usando n união de A e B igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número da interseção de A e B. A esse resultado chamamos de o princípio da inclusão e exclusão. Essa conclusão vem do fato de que a união dos elementos de dois conjuntos finitos é a soma de todos eles, menos aqueles que foram contados duas vezes, que é a interseção dos dois conjuntos. Podemos também usar esse resultado e obter n de A união B união C igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B, etc., como mostrado. E de maneira semelhante para um maior número de conjuntos. As seguintes propriedades do conjunto devem ser salientadas. Todo conjunto C é um subconjunto do conjunto universal. Devem ser salientadas. Todo conjunto C é um subconjunto do conjunto universal. Todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. O conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto C. Dessas três propriedades, segue o conjunto vazio está contido em C que está contido em U. Na sequência, representamos os resultados de um teste em que um total de 160 pacientes, 100 receberam o remédio A, 50 o remédio B e 30 os remédios A e B. Poderíamos perguntar, por exemplo, quantos pacientes não tomaram nenhum remédio? Vamos por partes. Construímos o diagrama de Venn. Os pacientes que receberam A e B são a interseção de A e B igual a 5. Os pacientes que tomaram A e B, são os que tomaram A e B, mais os que tomaram A, menos mais os que tomaram A e B, menos os que tomaram A e B. Esses últimos estão somados duas vezes. Então, união de A e B é igual a 120. Então, os pacientes que não tomaram nem A nem B podem ser expressos como complemento da união de A e B, que é igual a 40. A álgebra dos conjuntos. A primeira teoria matemática que trata dos conjuntos foi desenvolvida por Cantor no final do século XIX, embora Boole já tivesse apresentado dos conjuntos. A primeira teoria matemática que trata dos conjuntos foi desenvolvida por Cantor no final do século XIX, embora Boole já tivesse apresentado os rudimentos anteriormente. Existem similaridades, mas também diferenças significativas entre a álgebra clássica e a álgebra dos conjuntos. Por exemplo, a operação de soma na álgebra dos números equivale à operação de união e a operação de interseção equivale à operação de multiplicação na álgebra dos conjuntos. Assim como na álgebra dos números, as leis fundamentais que regem a álgebra dos conjuntos são três: as leis comutativas, as leis associativas e as leis distributivas, como mostrado. Essas leis são equivalentes às leis da álgebra clássica, com uma importante exceção. Na álgebra clássica, A mais BC igual a A mais B vezes A mais C não é válida. Mas seu equivalente na álgebra dos conjuntos é verdadeiro. A união de A com a interseção de B e C é a união de A e B, interseção da união de B e C. Os conjuntos vazio e universo podem ser imaginados como 0 e 1. Então temos como 0 e 1. Então temos a interseção vazio é a interseção A vazio é a união A complemento é U e a interseção A complemento é vazio. Um padrão interessante apresentado pelos conjuntos é o chamado princípio da dualidade. Esse princípio diz que para qualquer assertiva verdadeira sobre conjuntos, existe uma assertiva dual verdadeira, obtida pela troca das uniões pelas interseções e revertendo os complementos. Resumindo, os principais resultados da álgebra dos conjuntos são os seguintes. Aqui temos as leis da idempotência, comutativas, associativas, distributivas, a identidade, a involução, os complementos e as leis de Morgan. As leis de Morgan dizem que o complemento da união de dois conjuntos é igual à interseção dos complementos de cada um deles.
e o complemento da interseção de dois conjuntos é igual à união dos complementos de cada um deles. Ilustramos a primeira lei, A união B complemento igual a A complemento interseção B complemento, nos diagramas de Venn.